Entre aspas, o comentário diário de quem entende do assunto. Mauro Luciano Rauschel, olha, só tem o Luciano aqui, bacharela em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis, licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, especialista em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, mestre em Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha, e procurador federal licenciado da Advocacia Geral da União. Na administração pública, pensa num currículo, né? Foi ministro interino da Previdência Social em 2012, foi presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, isso mesmo, entre 2011 e 2012. Atuou como advogado-geral adjunto da União em 2009 e foi chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, entre 2009 e 2011. E ainda foi secretário estadual de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos entre 2020 e 2021, aqui no Rio Grande do Sul. E agora ele é o nosso comentarista do Frente e Verso. Bom, agora que teu currículo ganha valor, né? Depois de tudo isso, incluir que é comentarista do Frente e Verso, aí fechou tudo, né, Mauro? Bom dia. Agora estamos no topo, né? Agora chegamos no auge, né? Nem tu imaginava isso. Nem nos melhores sonhos, né? Mas brincadeira da parte. Mas estou muito feliz, Fernando. Que legal, bom te ter aqui a partir de agora de forma permanente, porque, esse currículo empresta muito conhecimento, muita experiência em diferentes áreas, e é o que a gente vai trazer aqui, né? Uma avaliação, trazer o conhecimento, toda a tua caminhada de muitos anos em Brasília, né? E eu acho que o Vale do Taquari pode se apropriar deste conhecimento, compartilhar dessa experiência e encurtar caminhos. Me parece que tem aí uma grande oportunidade para todos nós. Não, sem dúvida, né, Fernando? Quando eu tomei a decisão em 2022 de voltar para Bom Retiro, de voltar para o Vale do Taquari, né, de voltar a desenvolver atividades aqui, foi exatamente pensando um pouco na forma de devolver aqui para nossa comunidade, né, para Bom Retiro, mas principalmente aqui para o Vale, um pouco dessa experiência, né, de tudo que aquilo que a gente acumulou, porque eu sempre digo assim, eu sou o resultado daquilo que eu construí a partir daqui, né? Boa. Então, quando eu nasci em Estrela, né, mas com 3 meses eu fui para Bom Retiro, então a essência do que eu sou é o que eu do que eu plantei aqui, o que eu colhi é resultado do que a gente semeou aqui. E eu acho que é tão bom poder voltar aqui do convívio da família, né, dos pais, dos amigos, pensar que nesses quase 30 anos, né, que eu fiquei fora do Vale do Taquari, quanto o Vale mudou. Eu conversava um pouquinho com a Daíra aqui fora, né? Boa. Quanto há de perspectivas, né? O Adeus, nós temos um grande potencial para os próximos 40 anos. Mas esse potencial vai ser maior ou vai ser menor? Depende do quê? Depende de nós. Depende do que cada um de nós entregar, do que cada um de nós puder fazer, né? Do quanto cada um de nós se doar um pouquinho mais, né? Para a nossa cidade, para a nossa região, para os nossos negócios, para as pessoas que precisam de ajuda, né? E isso, sem dúvida, é o que vai fazer com que o Vale seja um diferencial. Quando tu fala em doação, vamos lá, né? E já entrando num assunto que diz respeito a isso, nós tivemos essa semana a aprovação no último município que ainda faltava a criação da lei, da criação da Rota dos Açores, que é um novo roteiro turístico para o Vale do Taquari, que contempla essa região, né, mais colonizada pelos portugueses, Taquari, Bom Retiro, Vila Nova, Paverama e Itabaí. Quando tu fala em doação, talvez seja esse trabalho, porque essa Rota dos Açores só está saindo do papel porque tu começou a movimentar esse negócio. Sem dúvida, eu acho que esse é um passo, né, Fernando? A gente precisa, né, de que pessoas, né, e ontem aqui nós gravávamos aqui o podcast e nós estamos aqui com o Juca Richter, por exemplo, que estava conosco aqui como empreendedor. A gente precisa de pessoas que entreguem um pouco do seu tempo e do seu conhecimento para fazer as coisas acontecer. Não é que os municípios não pudessem, não é que as câmaras de vereadores não tivessem vereadores capazes de fazer, mas às vezes precisa alguém que faça essa articulação, que junta todos esses ponteiros e aqui eu preciso fazer um registro, né, Fernando,
que não é só o Mauro que trabalhou nisso, né? Eu devo muito aqui, preciso fazer o registro ao vereador Éder de Bom Retiro, porque foi ele que fez o contato com os vereadores dos outros 4 municípios. Aí eu fui visitar, fizemos reunião, né? Eu tive em quase todas, só não tive em Taquari, em todas as cidades eu fui participar ou de reunião da Câmara ou de reunião com a administração para explicar, para mostrar o que a gente queria fazer, quais são os planos, quais são os próximos passos do projeto. Então, e isso é doação. Né? Claro, não tem a hipocrisia aqui. Óbvio que a gente está olhando para as perspectivas de negócios, de oportunidades que podem surgir para nós, enquanto investidores, para pessoas como o Juca e outros investidores que olham. Tem o Farol da Luz lá logo ali na frente, que é o projeto turístico. Exatamente, tem a Cabana do Horizonte. Então, tudo isso está por trás, mas nada fica viável, né? O business precisa de mais força, a Farol precisa de mais força, a Paverama tem o projeto lá que já me convidaram para ajudar, do Morro dos Cavalos, que precisa pessoas para ajudar a mobilizar e sensibilizar e estudar isso como uma viabilidade. Boa. Então, acho que esse é um dos papéis, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos dando a contribuição. Amanhã nós temos já lá na Câmara de Vereadores de Itabaí, né, uma reunião de anúncio, né, da aprovação dos 5 municípios, né? Conversei com o Rafael Fontana ontem, ele me ligou, Mauro, nós podíamos fazer um evento, mas não, Rafael, nós amanhã vamos fazer só um anúncio das câmaras de vereadores, né? Agora, depois, em janeiro, daí a Anturvales já vai se apropriar junto conosco desse trabalho. Isso e aí é importante. Fazer um grande projeto para a Rota dos Açores, porque nós estamos muito bem, né, conectados, trabalhando bem a questão do Cristo, do Trem dos Vales, do museu. Falando muito sobre isso. De tudo isso. E talvez agora a outra ponta, né, também precisa. Eu até brincava ontem aqui também, o prefeito Anderson de Itabaí estava aqui conosco ontem também, e dizia assim, se tu pensar, as pessoas de Sério e as pessoas de Itabaí, elas não sabem o que um município faz no outro, mas nós pertencemos à mesma região, ao mesmo vale, somos culturas distintas. E as mesmas pessoas, né, que visitam Sério podem visitar Itabaí e vice-versa. Exatamente. Então, esta conexão, a Rota dos Açores vai permitir, como a Festa da Pitaia permite lá, como a Teoto Frango permite aqui, a Fenachim permite ali. Bom lá, e aí vai. E eu acho que isso faz parte, né? As rotas são mais um ingrediente nesse processo do desenvolvimento. Vocês imaginam a partir de quando esse roteiro esteja estabelecido, estruturado? Bom, a meta agora, a partir da reunião que a gente tem amanhã, né, e depois com a presença já da Anturvales, a partir de janeiro, eu acredito que a gente tem que primeiro fazer um planejamento, ou seja, qual é o diagnóstico? Sim. Então, a primeira ideia nossa é definir quais são os aparelhos públicos, privados que nós temos já de origem açoriana, né? Igrejas, prefeituras, casarios, enfim, tudo isso, museus que já funcionam, Fazenda Vila Nova, por exemplo, reunir o que temos. A partir disso, a minha ideia é que a gente faça uma espécie de geolocalização desses espaços, né? E geolocalizados, a gente consegue jogar eles, por exemplo, no Google Maps e fazer o traçado de quais são as vias que a gente precisa cuidar, porque elas é que vão conectar todos esses pontos, né? Então é um segundo momento. Orientar o turista. Sinalizar, né? Eu dizia ontem aqui na nossa gravação do podcast, a gente tem o Cristo como o nosso grande centro de atração de pessoas, mas se tu chegar lá na ponte que divide ali na Casa do Mel para cá, nós não temos até a estrela, pelo menos, que eu olho todos nada os que dias, fale do Cristo. Temos uma placa que fale do Cristo. Pois né? Pois então, isso mostra que a gente tem desafios pela frente. E não é crítica, né, Fernando? Nós estamos falando aqui de coisas que são importantes. E que são oportunidades, por exemplo. Porque né? não podemos ter um Cristo, uma mini estátua do Cristo ali em Itabaí e dizer, olha, você chegou à terra do Cristo protetor, bem-vindo, Lajeado, adotar o Cristo, todos os municípios. E esse é o plano. Inclusive, o prefeito Anderson ontem já trouxe a ideia de que nós vamos pedir a doação daquela área da Polícia Rodoviária, porque está abandonado ali, por o Ministério da Justiça. E ali transformar um centro de formação. Está abandonada aquela área. Ela não está sendo utilizada. Imagina, então, um centro de formação turista, a sede para a Rota dos Açores, e ali nós queremos fazer um mini farol, pode ter um mini Cristo, podemos ter várias miniaturas de porta de entrada, é o pórtico. Um pórtico gigante lá. O Anderson, Mauro, eu preciso de um pórtico, dizer, seja bem-vindo a Itabaí, a porta do Vale do Taquari. Olha só. Então, acho que são movimentos que estão surgindo. Isso conecta Taquari no roteiro turístico. Exatamente. Porque se ela não fizer essa conexão, como ela vai se desenvolver? Exatamente. É difícil sozinha. Exatamente. Então, acho que vamos assim, quem está nos ouvindo aqui, mas estão com um monte de ideia, tá bem bagunçado isso. Sim, é verdade, mas a gente usa, né, quando a gente faz os cursos de planejamento, né, a primeira etapa são os torós de ideias. Chuva de ideias. Vamos jogá-las para cima, isso. Né, e aí daí nós vamos filtrar aquilo que vai ajudar a gente a coordenar as ações, de planejar os próximos passos e começar
executar algumas medidas que são públicas e atrair investidores, né? Eu sugerimos ontem para o Juca, por exemplo, né? Porque tem ali no Business Park ali, ele tem um espaço para todos os municípios. Sim. Por que não fazermos uma vez por ano uma grande feira de oportunidades? Atraindo investidores, empresas e pessoas que queiram investir no Vale do Taquari, e lá cada um dos 36 ou dos 42, seja o número de municípios que a gente queira dar. Vamos lá se vender. Vão lá se vender. Quais são as oportunidades? Tem áreas de terra, tem prédios desocupados, tem espaços. Vamos transformar aquilo num centro que ele se propõe. Ele é um business park, ele está se propondo a ser um centro área de negócios. Então, vamos transformar aquilo num centro de atração de oportunidades. Então, tem muitas ideias, vamos coordenar, juntar as pessoas, que bacana. Né? Conectar todas essas pessoas. E a Amturvales estruturada, a Amturvales está movimentando os municípios agora para fazer um grande trabalho de divulgação dos potenciais. Daqui a pouco nós vamos conversar com o prefeito de Canudos do Vale, o Maico Berkan, que está aqui. Né? Canudos do Vale tem lugares lindíssimos para serem conhecidos, visitados, explorados, potencializados. Quer dizer, mas como isso é possível? Como o turista que vem para o Rio Grande do Sul, ou que é daqui, que é da outra região do Vale do Taquari, como é que ele fica sabendo? Se tiver uma divulgação estruturada, organizada desses pontos, né, conectados com os roteiros turísticos, esse é o trabalho que a Amturvales vai ter que liderar. Sem dúvida. E até ontem, né, no nosso debate aqui se dizia, nós temos 2 desafios, é o Vale se vender para fora, mas também o Vale se vender para ele próprio. Eu estava aqui agora lendo o jornal, eu não conhecia o Cupido Aquático que está na matéria de jornal hoje, né? Aqui na linha Lentes, a, sei lá, 2 quilômetros de onde eu nasci, e eu não conhecia o local. Então essa coisa do Vale, vender o próprio Vale, né, para mostrar os potenciais que a gente tem, é um passo inicial, porque daí sim a gente consegue vender melhor lá fora. Cria a cultura, que a gente tem aqui. Cria a cultura, o pertencimento. Bom, eu não sei, Mauro, se tem mais algum assunto para a gente abordar, mas eu quero aproveitar a tua presença aqui e todo o teu conhecimento para te pedir fazer uma pergunta no seguinte sentido: o que tu desenha para 2026? Olhando para a macroeconomia, eleições em âmbito federal, é um tema espinhoso que eu sei, mas eu quero a opinião do Mauro sobre este assunto, até porque na próxima quinta-feira já é Natal e as pessoas fazem aí reflexões nesses períodos do ano. E o que vem por aí para 2026, olhando para essa instabilidade, a polarização, Lula, Bolsonaro, Lula, toda essa a questão da inflação, né, em queda, mas a taxa de juros ainda bastante alta. Trump olhando para invadir Venezuela, que reflexos tudo isso pode ter? Quer dizer, tem muita coisa em jogo, Mauro. Como é que se movimentar aí nesse emaranhado todo aí? Eu acho que a gente tem um desafio grande, né? Eu acho que isso requer, na minha opinião, Fernando, que a gente converse muito, né? Eu acho que não é algo que a gente pode ouvir uma opinião de alguém especificamente e achar que aquela pessoa tem a opinião definitiva, né? Então acho que e vocês aqui como veículo, né? Nós agora aqui como veículo de comunicação temos um papel importante, né? De trazer muitos atores, muitos interlocutores, muitas pessoas com visões diferentes para a gente poder formar uma visão. Perfeito. Né? E eu acho que sim, partindo, digamos, da região para fora, né? Na região nós temos um grande desafio, para mim, na minha opinião, que nós precisamos eleger 2 deputados estaduais da região. Essa é a primeira coisa, né? Eu sei que aqui nós temos uma pluralidade partidária, nós temos aqui as relações às vezes mais controversas dentro de cada município, né? E eu sei que isso tudo é muito desafiador, mas eu acho que esse é um momento que nós temos para falar de política, que nós precisamos ter representação. Não é possível, nós chegamos a ter 5 secretários de Estado do Vale do Taquari ao longo desse governo, não temos um deputado. Não faz né? sentido. Então acho que esse é o primeiro cuidado. Acho que os próprios candidatos, acho que o Germano deu um belo exemplo há poucos dias aí, dizendo, olha, nesse contexto todo talvez não seja o meu momento, vamos pensar em outros nomes. Eu acho que isso é estratégico. Eu acho que podemos ter representantes talvez de um lado e de outro, né? Como a gente a polarização parece o MDB é de outro lado, e tá tudo certo, vamos fazer força. Mas todo mundo trabalha com o objetivo do Vale. Eu acho que esse é o primeiro ponto. No plano nacional, aí é claro, tem uma questão, acho que nós temos que ter um deputado federal. Acho que é muito importante hoje, pensando no valor das emendas impositivas, aí chegando a 70 milhões por ano, nós estamos falando de $250 bilhão ao longo de um mandato por um deputado federal trazer de recursos de emendas impositivas. Muito vai para a saúde. Que bom que venha para a saúde da região. Mas que venha para a saúde daqui. Da região. Isso. Então, um deputado federal do Vale é fundamental, que a gente tem que montar a estratégia. Vamos começar a falar disso. Acho que em janeiro nós temos que começar a falar disso, né? Março é definitivo, porque essas coisas vão se decidir.
No plano nacional, é muito difícil, né, nesse mundo polarizado, a gente se posicionar aqui ou ali, né? Eu acho que as pessoas, minha opinião, as pessoas têm que olhar muito naquilo que é importante para a região e aquilo que é importante para o desenvolvimento do país, né? Será que esse cenário, né, que está posto hoje, né, de acusações de lado a lado, é o melhor ambiente para a gente pensar para a construção de um país que quer se desenvolver, que quer crescer, que eu já tenho mais de 50 anos e há 50 anos eu escuto que nós somos o país do futuro e eu não consigo enxergar o país do futuro chegar, né? Temos evoluções, sim, independentemente dos governos, mas eu acho que a gente precisa perceber que a gente precisa desenvolver o país, a gente tem que ter uma economia forte, a gente tem que ter juro baixo, a gente tem que ter inflação baixa, mas ao mesmo tempo a gente não pode renunciar à proteção de quem está desassistido, né? Eu sei que nós temos aqui desafios e discussões relacionadas à questão dos benefícios assistenciais, da relação que as pessoas do emprego com o benefício assistencial. Eu acho que esse é um debate importante, né? E aí vou trazer um ponto que para mim aqui é fundamental quando a gente fala disso, né? Eu tenho dito, a primeira vez que eu tenho a chance de falar, eu acho que todos, né, a gente tem que trabalhar para reduzir o benefício social, mas não dá para a gente só fazer o discurso fácil de achar que quem tem o benefício não quer trabalhar. Porque a pergunta que eu faço sempre para os prefeitos: prefeito, se amanhã eu tiver 100 pessoas que vierem para Bom Retiro, nós temos lá hoje 700 postos de trabalho em aberto, né? Tem perguntas que são estratégicas. Nós temos casas para receber essas famílias? Tem creche em tempo integral para atender essas pessoas? Eu estou usando Bom Retiro como exemplo, mas vale para todos os municípios aqui, para não parecer que é política local. Inclusive Lajeado. Tem escola a tempo integral para essas pessoas? Tem transporte para pegar essas crianças em casa, levar? Porque também não dá para querer tirar as pessoas de casa para botar na empresa, mas as pessoas não terem como assistir seus filhos, não ter como assistir uma pessoa idosa, uma pessoa com deficiência que esteja em casa. Então, isso tudo tem que ser bem pensado. Mas concordo, não dá para deixar como está. Mas temos que criar as políticas públicas para isso. De qualquer modo também não funciona. Não vai funcionar, porque não vai dar certo. A pessoa vai trabalhar uma semana e aí a empresa vai perder o funcionário. E aí tu investiu, tu capacitou, tu qualificou e o cara não fica na empresa, né? Então acho que esse é um desafio. No plano internacional, eu acho que nós precisamos nos posicionar que, assim, a soberania nacional para mim é algo importante. Eu posso não concordar com o regime do Maduro, mas também não acho que um outro país pode chegar aqui e invadir, ocupar o mar territorial, o espaço das fronteiras de um outro país e achar que... Porque se ele faz isso com a Venezuela, pode chegar aqui no Brasil e fazer a mesma coisa. Eu via comentários aí dos analistas políticos essa semana, né, nos veículos nacionais e internacionais, dizendo, olha, hoje é a Venezuela. O próximo passo é a Colômbia, porque a Colômbia, sim, se a gente pode pensar, a Colômbia é um país que tem a questão do narcotráfico muito forte e é quem talvez produza drogas para levar, principalmente para os Estados Unidos, para esse enfrentamento. Então, tem que ter muito cuidado, né? Dizer, eu torço para o Trump invadir o Brasil, eu torço para o Trump isso. Eu gostaria que a soberania fosse respeitada e que nós, como atores sociais, como pessoas, expuséssemos a nossa opinião sobre... Eu não concordo que o governo que tem na Venezuela. Eu digo isso, né? Não fico escondido. Agora, então nós temos que assumir essa posição e eu acho que o governo brasileiro também deveria assumir essa posição. Acho que esse é um desafio que o governo brasileiro tem. Dizer, isto não serve para nós porque em termos de política internacional, de geopolítica regional aqui da Sul-América, é perigoso esse ambiente que está se formando. Muito bom. Excelente. Olha, tem pano para manga aí, tem assuntos para a gente trabalhar, né? Para nossa estreia aí do nosso comentário. Excelente. Mauro, vai ser uma grande satisfação te ter aí periodicamente agora no Frente e Verso como comentarista e esses assuntos mais espinhosos com certeza a gente vai entrar. Vamos falar deles e aqui nós não estamos para formar unanimidades, nós estamos aqui para fomentar o debate, a discussão e esse eu acho que é o meu papel aqui e quem discordar nós vamos fazer o enfrentamento e vai ser bacana, vai ser contribuinte. Não é pra gente sair lacrando. Exatamente. Deixa isso pra rede social deixa que isso, já tem chega. Como diz o Oder, deixa isso pra quem tem complexo de vira-lata. Maravilha. Então tá. Muito bem. Mauro Rauschel, nosso comentarista das quintas-feiras aqui no Frente e Verso. Pausa, nós já voltamos.